Fala pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira videoaula com revisão de conteúdos anteriores. Nesta aula nós vamos tratar das unidades de comprimento, a relação que existe entre elas e a gente vai também aprender a fazer a conversão, ok? Então, sem muito papo, vamos logo para essa aula. No dia a dia, gente, nós usamos as medidas em muitas situações. Há diversos tipos de medida. Temos a medida de massa, de capacidade, de tempo, de temperatura, de comprimento, de superfície, de volume, entre muitas outras. Observe alguns exemplos que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Nessa primeira aí, olha, a gente tem um carro e ele está perguntando assim, ó, qual é a largura desse carro? Nesse segundo, ele está perguntando qual é a altura desse prédio? E na terceira, ele está perguntando qual é a distância percorrida? Bom, pessoal, para todas essas perguntas, a gente está se referindo à grandeza de comprimento. E quais são as unidades de medidas que estão relacionadas nesses exemplos? Então, na primeira figura, que é o carro, a gente tem 1770 milímetros. Então, esse mm representa a unidade. Agora, na figura 2, que está falando sobre a altura do prédio Burj Khalifa, que fica em Dubai, que tem 8.288 metros, a unidade é o metro que a gente está trabalhando. Agora, no mapa que fala a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo pela via BR-116, a distância é 432,2 quilômetros. Então, a unidade é quilômetro. Então, já deu para perceber, né, que a primeira grandeza que nós vamos estudar será a de comprimento. E a unidade fundamental ou a unidade padrão para determinar medidas de comprimento é o metro. E o símbolo do metro é um M, ok? Só que, dependendo do comprimento que nós vamos medir, o metro não pode ser a mais adequada. Por exemplo, ele não é indicado para medir o comprimento do pé de uma pessoa, ou do dedo de uma pessoa, ou medir a distância entre países ou cidades. Para situações como essas, nós podemos usar unidades menores ou até mesmo maiores que o metro. Então, quando precisamos medir um comprimento menor que o metro, nós utilizamos os seus submúltiplos. E a gente vai falar do maior para o menor. Então, o primeiro submúltiplo aí do metro é o decímetro, que a gente representa com o símbolo de dm. A segunda é o centímetro, que a gente já conhece, que a gente também representa por cm. E a gente tem o milímetro, que a gente representa por mm. Para a gente entender melhor, vamos supor que essa medida aí seja 1 metro, tá? Vamos supor que isso aí seja 1 metro, não é 1 metro. Vamos pedir pro papai aí, pra mamãe, pra mostrar pra gente o que seria a medida de 1 metro por meio de uma trena ou de uma fita métrica, tá bom? Pra gente ter alguma noção de qual é o tamanho do metro. Então, vamos supor que essa medida aí seja 1 metro. Se a gente pegar esse metro e dividir em 10 pedacinhos, como tá aí, cada pedacinho desse vai equivaler a 1 decímetro. Se você pegar 1 decímetro, que é um desses pedacinhos aí, e dividir em 10 pedacinhos, a gente vai ter que cada pedacinho desse vai ser 1 centímetro. E o mesmo ocorre com centímetro. Se eu pegar 1 desses centímetros e dividir em 10 pedacinhos, a gente vai ter 1 milímetro. Para ficar mais claro, vamos tentar visualizar isso na régua. Então, olha só, a distância entre os números representa os centímetros, certo? E as medidas menores, os segmentos menores, representam os milímetros. A distância entre os segmentos representa o comprimento de milímetros. É bem pequenininho. Se você observar, dentro de 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Lembra que eu falei que quando a gente pega 1 decímetro e divide em 10 pedacinhos, a gente vai ter 1 centímetro? A gente vai ter 10 centímetros, na verdade? Então, olha só. Esse pedacinho aqui todo representa 10 centímetros. Então, 10 centímetros equivale a 1 decímetro.
Mas se eu quisesse determinar quantos milímetros tem aí, é só eu contar a quantidade de espaços que tem entre esses segmentos. E eu vou encontrar 100. Então, dentro de 1 decímetro, a gente tem 100 milímetros. E também temos dentro de 1 decímetro, 10 centímetros. Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir. Às vezes, nós precisamos medir comprimentos maiores. Então, a gente vai utilizar os múltiplos do metro. Ou seja, que são medidas maiores que o metro. Então, o primeiro múltiplo, né, do menor para o maior, a gente vai, na verdade, é do maior para o menor. A gente tem o quilômetro, que a gente representa por km. O hectômetro, que a gente representa por hm, que é o seu símbolo. E temos o decâmetro, que a gente representa por DAM, que também é o seu símbolo. Ok? Vamos entender melhor o que eu estou querendo explicar. Na linha azul aí dessa tabelinha, a gente está vendo aí quem são os múltiplos, a unidade padrão, a unidade fundamental e os submúltiplos, ou seja, as medidas maiores que o metro e as medidas menores que o metro. Na linha lilás dessa tabela, a gente tem o nome das unidades, que são as maiores e também as menores que o metro, sempre usando como metro como parâmetro. Na linha verde, a gente tem os símbolos desse metro. E agora, na linha amarela, a gente tem a relação de cada medida com a unidade padrão, que é o metro. E a gente vai se atentar agora para a parte dos múltiplos. Repara uma coisa, se eu tenho 1 metro, se eu pego esse metro e multiplico por 10, eu vou ter 1 decâmetro, ou seja, dentro de 1 decâmetro eu tenho 10 metros. Agora, se eu pego esse 1 metro e multiplico por 100, dentro de 1 hectômetro eu tenho 100 metros. E se eu pegar 1 metro e multiplicar por 1000, eu vou ter o quilômetro, ou seja, dentro de 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Eu não vou agora atentar para os submúltiplos, porque ele está fazendo uma relação com números decimais e a gente ainda não aprendeu. Mas eu já expliquei no slide anterior e eu acho que ele ficou bem claro. Então, mais para frente, quando a gente aprender essa medida, a gente volta a tocar nesse assunto, tá bom? Então, vamos ver aí, olha. Como podemos converter 5 metros em centímetros? Porque são perguntas, né? Se essas unidades elas conversam entre si, então tem que ter uma relação entre elas, né? Então, será que a gente consegue converter 5 metros em centímetros? Ou 30 milímetros em centímetros? Ou quantos centímetros há em 1 quilômetro? Então, para a gente responder, na verdade, essas perguntas, nós temos que aprender a fazer a conversão ou a transformação das unidades. Então, olha só, aí eu escrevi todas as unidades, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu quero transformar da unidade maior para menor, eu multiplico por 10 e eu multiplico o tanto de casas que eu andar. Então, por exemplo, se eu quiser transformar do quilômetro para o metro, eu vou ter que multiplicar por 10 3 vezes, porque eu tenho que andar 3 casas. Quando eu quiser transformar de uma unidade menor para uma maior, a gente vai dividir por 10. E a gente vai dividir por 10 o tanto de casas que a gente andar. Por exemplo, se eu quero transformar milímetro para metro, eu vou ter que dividir por 10 3 vezes. Vamos ver isso para ficar mais claro. Exemplo 1. Transforme 4 metros em decímetros. Então, para a gente começar a fazer esse exercício, a gente precisa colocar a nossa tabelinha, até a gente conseguir gravar de cabeça. Enquanto a gente não gravar, a gente vai sempre escrever a nossa tabelinha. Eu quero transformar de metro para decímetro. Então, quando eu transformo do maior para o menor, a gente multiplica por 10. E quantas casas eu andei? Andei apenas uma casa. Então, eu vou multiplicar por 10 uma única vez. Então, eu vou fazer 4 vezes o 10, que vai dar 40. Isso significa que em 4 metros há 40 decímetros. Mas a gente também pode escrever isso aí, ó, em formas de símbolos. 4m é igual a 40 dm, que significa metros e decímetros. Vamos ver mais um exemplo?
transforme 30 decâmetros em centímetros. Então, mais uma vez, como a gente ainda não sabe de cor, a gente monta a nossa tabelinha. Então, olha só, eu quero transformar de decâmetro e ir para centímetro. Então, vamos ver quantas casas eu vou precisar andar, ó. Do decâmetro para o metro, do metro para o decímetro e do decímetro para os centímetros. Então, eu tive que andar 3 casas. Andar 3 casas significa que eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Então, vamos lá. Vou multiplicar a primeira vez. Então, 30 vezes 10 vai dar 300, que é a primeira. A segunda, vou pegar o resultado, que é 300, e vou multiplicar por 10, que vai dar 3.000. E na terceira vez, eu vou pegar o resultado, que é 3.000, e vou multiplicar por 10 mais uma vez, que vai dar 30.000. O que isso significa? Significa que 30 decâmetros é igual a 30.000 centímetros. E a gente também pode escrever na forma de unidades, ok? Mais um exemplo agora. Eu quero transformar 8.000 milímetros em decímetros. Então, a gente primeiro coloca a nossa tabelinha. Então, eu quero sair do milímetro e ir para o decímetro. Então, eu estou transformando de uma unidade menor para maior. Então, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 10. Então, ó, do milímetro para o centímetro eu divido por 10 e do centímetro por decímetro eu divido por 10. Então, eu vou ter que dividir por 10 duas vezes porque eu andei 2 casas. Então, eu vou pegar o 8.000 e vou dividir por 10, que vai dar 800. Então, essa foi a primeira vez que eu dividi por 10. Agora, eu tenho que fazer mais uma. Vou pegar o resultado e dividir por 10 de novo. Então, 800 dividido por 10 vai dar 80. Então, o que isso significa? Significa que 8.000 milímetros é igual a 80 decímetros. E a gente também pode escrever na forma de unidades, ok? Então, vamos ver agora o nosso último exemplo. A gente quer transformar 7.000 centímetros em hectômetro. Então, a gente monta a nossa tabelinha sempre até a gente aprender e saber de cor. E aí a gente coloca, eu quero transformar de centímetro e ir lá para o hectômetro. Então, transformando de uma unidade menor para maior. Então, eu divido por 10. Vamos ver quantas casas a gente vai ter que andar. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que andar 4 casas do centímetro para o hectômetro. Então, eu tenho que dividir por 10 4 vezes. Então, vamos fazer 70.000 dividido por 10, vai dar 7.000, é a primeira vez. Pego o resultado e divido por 10 de novo, que vai dar 700. Esse é o segundo resultado, a segunda vez que eu estou dividindo por 10. Agora, eu pego o resultado de novo e vou dividir por 10 pela terceira vez. Então, 700 dividido por 10 vai dar 70. E agora, a última vez, 70 dividido por 10, que vai dar 7. E o que significa? Que 70.000 centímetros é igual a 7 hectômetros. E a gente também consegue escrever em unidades. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa escreve aí nos comentários ou me manda mensagem pelo chat lá, que eu vou tentando sanar as dúvidas de vocês. Mas eu acho que com esses exemplos vocês já conseguem fazer os exercícios que envolvem transformação de unidades de comprimento, ok? Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau!